fazer isso todas as vezes, em memória de mim. Foi Ele que disse. Ele que merece glória. E foi Ele que disse: será a última vez. Quando Ele falou para os discípulos: aqui vai ser a última vez, depois dessa só lá. E nós fazemos parte deste povo, viu, irmãos? Quem sabe essa aqui seja a última aqui, a outra seja lá. Melhor, né? Melhor se for lá. Não fala isso, pastor, melhor se for lá. Abra sua Bíblia. Vou dar aquilo que o Senhor me deu para vocês. Pão fresquinho do céu. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Não deu tempo de fazer um esboço grande, mas vamos na graça. Vamos na graça. Glória a Deus. Efésios, capítulo 5. Capítulo 5. Somente um versículo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Estou contente, hoje é a primeira ceia do Chaves. Meu Deus, que coisa linda, né? Está vendo, irmãos, que presente para nós? A ceia dos velhos, a primeira ceia do Chaves. Ontem um irmão falou, digo, vamos na ceia de ouro. A ceia dos velhos, o senhor quer dizer? De ouro, disse. Eu gosto mais do meu tempo de hoje do que quando eu tinha 40, viu, irmãos? Todos nós, se eu for perguntar um para um, vai dizer: ah, pastor, eu gosto mais hoje. Por quê? Estamos mais firmados, alicerçados. Glória a Deus, não é qualquer vento que nos derruba. Glória a Deus. É um ditado bom, ainda é vantagem envelhecer. Mas eu fico com Paulo, né? Melhor seria estar lá já. Ele disse. A nossa sede é lá. Eu tenho sede, irmãos, de lá. Eu tenho, não vou mentir. Sede de estar lá. Vencer. Vencer. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18. Só um versículo. E nós vamos meditar um pouquinho para depois irmos para a ceia. Gostei da palavra que o nosso evangelista leu. Eu amo essa palavra da ressurreição. E amo quando Maria estava lá, né? Com medo, vendo tudo vazio, com medo, de repente os varões chegam, sentam com ela. E ela ficou atemorizada. Quem não ficaria? Nós desmaiaria. A gente lê achando que a gente é diferente, não. Nós dentro de um sepulcro, de repente 2 seres celestiais de branco. Nós já caía ali já. Aí não bastou isso, Jesus ainda disse: Maria. Não reconheceu. Aí quando ele chamou o nome dela, ela olhou e viu: o que tu está buscando aqui, Maria? Coisa linda, né? Mas não é essa a palavra. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E agora a igreja lê comigo a parte B deste versículo. Mas o ensaio ficou bom. Vamos agora para ver o real. Mas Espírito, sente, dando glória.
Meus irmãos, quando a igreja começou, a igreja é um projeto de Deus. Tem gente que pergunta: desde quando que existe a assembleia? Não sei se já perguntaram isso. Às vezes gente que quer fazer contenda, né? Ah, porque a congregação tal é antes. Ah, porque a igreja tal veio antes. Desde quando que existe a assembleia? Desde a fundação do mundo. A igreja é um projeto de Deus. Agora, ela veio fisicamente, ela surgiu fisicamente depois. E quando ela começou realmente? Quando, depois de 50 dias que Jesus for assunto ao céu, que ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Foi essa ordem que ele disse: olha, eu estou indo, vocês vão me ver voltar. Já tinha falado isso muitas vezes, mas os discípulos esquecidos. Porque eu nunca vi gente como os discípulos se esqueciam. Jesus falava da sua morte o tempo todo durante os ministérios, eles não entendiam nada. Aí estava quase na hora de Jesus ir para a cruz, eles ainda não sabiam. Jesus para ser entregue, eles dormindo. Mas a ordem era: ficai em Jerusalém. Você está em Jerusalém? Pastor, o que é a Jerusalém? É a igreja que caminha hoje. Nós somos o Israel de Deus que caminhamos hoje. E no início desta igreja, você vai ver isso lá no Atos dos Apóstolos, teve muitas coisas. Eu lembro assim algumas características que eu li essa semana, do início da igreja lá nos Atos dos Apóstolos, que marcaram o início desta igreja, e são marcos que não podem sair. Pastor, eles continuam na igreja? Você vai responder para você mesmo. Marcos, que estavam na igreja primitiva. Qual é o primeiro, pastor? Oração. Eles oravam dia e noite e não se cansavam. E qual é o efeito disso, pastor? Por quê? Eles estavam sempre cheios do Espírito Santo. Fatos que marcaram a igreja: a descida do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo constante. Como eles viam isso? Como o Senhor prova isso? Eu provo quando Pedro e João foram lá para a Porta Formosa. Era início da igreja. A Bíblia diz que era a hora da oração e eles desciam. E tinha um homem que era colocado lá não sei quantos anos, a Bíblia fala. E ele pede aos dois que iam para a oração: dá-nos uma esmola. Mas eles não tinham dinheiro, tinham o Espírito Santo que dá poder para o crente. Não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto nós te damos, levanta e anda. É a diferença da igreja primitiva. Sinais, maravilhas, glória a Deus. Os discípulos estavam envolvidos no trabalho. O que eles queriam fazer? Falar de Jesus. Era o início da igreja. Nesta passagem que nós lemos, na igreja de Éfeso, pastoreada por muitos irmãos, inclusive o apóstolo João, que foi o último apóstolo a morrer, de morte natural, foi o último apóstolo de Jesus a morrer, mas não morreu sem antes ouvir a voz dizer: vem cá, João, sobe aqui, eu quero te mostrar algumas coisinhas antes. É essa a diferença. E agora, a igreja de Éfeso estava se formando. Paulo passou alguns tempos lá evangelizando. Timóteo foi pastor dessa igreja. E teve outros também. Mas Paulo foi o que deu mais assistência nas suas viagens missionárias. E ele
pregava o evangelho de poder. Não é só de palavras. É igual hoje, né, irmãos? Muitos milagres, muitos sinais e maravilhas dentro da igreja. Os crentes saem com poder daqui de dentro, que encontram uma pessoa ali na rua, é uma palavra só, já acontece um milagre. Igual hoje. Aí Paulo estava preso agora em Roma, mas o Espírito Santo dizia: Paulo, a igreja lá precisa disso. Está acontecendo isso, muitos crentes novos, muitos crentes que vieram do paganismo, muitos crentes que adoravam outros deuses, muitos crentes que estão meio confusos, e ainda há entre eles pessoas que acham que há necessidade de tomar um pouquinho para vir alegre para o culto. Era essa a realidade. Viu? Existia. Aí Paulo escreve. Diz os estudiosos que é a coroa dos escritos de Paulo, a carta aos Efésios. E ela é completa. Se você ler, ela é completa para uma igreja que quer ser vitoriosa. Eu disse há pouco que eu não me importo se você não der um aleluia e glória a Deus. O que você se importa, pastor? Como é que você vai sair da porta para fora? Isso me importa. Como é que a tua semana vai ser lá fora? Que tipo de crente você é dali para fora? É isso que me importa. Oh, aleluia. Eu sinto ele aqui. Glória a Deus. Aí Paulo diz para ele: olha, não vos embriagueis com vinho, que há contenda. Precisa explicar que quando a pessoa toma um pouquinho a mais de vinho, e tem pessoas que tomam um golinho só e já dizem: eu não sei, pastor, eu estou tonto. Eu estava numa reunião do obreiro, acho que o senhor estava também, que um irmão falou assim, um presbítero da igreja: pastor, nós temos que mudar a ceia lá em tal lugar, que os irmãos estão tomando vinho, vem tonto da igreja. Misericórdia. Primeiro que não era vinho. E um cálicezinho assim, embriaga, pastor? Tem gente que sim. Tem gente que não tem o hábito de tomar um cálicezinho de vinho assim. Ai, eu estou sentindo assim um pouco mole já, minhas pernas. Pode acontecer isso. Agora, não precisa eu dizer para vocês que tomar um copo de vinho ou tomar vários copos de vinho tira você da noção. E o nosso culto, como diz lá em Romanos, tem que ser racional. Você tem que saber o que você veio fazer aqui. Não é só participar da ceia. Pastor, o que é que vai salvar nós? Eu não perco um culto de ceia, Deus me livre. Não tem crente assim, irmão? Não, olha, Deus o livre, o culto de ceia. Não vem um mês inteiro na igreja. Não sente o desejo na alma. Isso aqui é pão do céu, viu, irmãos? Nada decorado de internet. Não, Deus me guarde. Não vem o mês inteiro, não tem aquela sede. Ai, meu Deus, como eu queria estar lá. Ai, como eu queria estar lá louvando. Ai, como aquele louvor me quebranta. Não, não tem mais essa sede. Mas eu não sei, amanhã é ceia. Não sei. O que é que vai nos salvar? O que é que vai nos colocar, eu, primeiro, e todos nós que aqui estamos, o que é que vai nos colocar dentro do céu? É o culto de ceia de hoje? Não! Pastor, que loucura o senhor dizer isso. A gente participar do culto de ceia não garante nada. Quantas vezes a gente está assim? Porque isso aqui não pode ser banalizado. Tem pessoas dizendo: pastor, essa semana tive uma semana de luta, eu não vou tomar a ceia. Que luta? Quem não teve luta? Aí o diabo fica na mente:
Ele fica, pastor, na mente fica na minha 24 horas às vezes. Olha, não participa. Você viu o que você falou essa semana? Você viu o que você respondeu? Você viu lá no teu trabalho como é que foi naquela hora? Ele fica acusando, porque o trabalho dele é acusar. Mas o trabalho do Espírito Santo, do qual nós estamos falando, não é acusar. É dizer assim: participa debaixo do sangue do Cordeiro. Porque quem escreveu a palavra foi o Espírito Santo. Toda a Bíblia ela é inspirada. E o que ele disse lá para João? Filhinhos, não pequem. Não pequem. Mas, pronto. Mas, aí quando o diabo vinha assim, não participa. Aí você lembra, mas, se pecardes, tendes junto ao Pai um advogado. Coisa linda, né, irmãos? E a Bíblia diz que este Espírito, esse que eu estou falando e ainda vou falar mais um pouquinho dele, ele é quem intercede. Você pensa que às vezes a nossa oração chega do jeito que sai da nossa boca lá? Não. Que nós oramos e pedimos de forma que não sabemos pedir para os nossos próprios deleites. E quantas vezes nós fazemos isso? Mas o Espírito Santo que está aqui na terra para ajudar o crente, ele pega aquela oração e faz chegar diante de Deus. Pastor, e quando não tem palavra, ele pega a lágrima. Salmo 56. Não estão elas no teu odre? Como é que funciona isso? Eu não sei. É um mistério. Mas há anjos de Deus recolhendo lágrimas nesta manhã, e elas ficarão diante de Deus. Oh glória! E agora Paulo dizendo: não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, talvez com vocês não seja assim, mas quantas vezes na sua oração, quando eu falo vocês, primeiro é eu, quantas vezes na sua oração de 1 hora, de meia hora, de 2 horas, de 15 minutos, não sei, você fala a palavra Espírito Santo? Nós falamos muito Jesus, né? Não sei, talvez vocês não. Eu disse que eu quero que vocês saiam daqui diferente. É uma palavra para levar para a semana, para meditar. Não é porque eu estou mandando, é a Bíblia que diz. João disse: bem-aventurados que leem, ouvem e meditam nas profecias deste livro. Nós pedimos tanto para Jesus, eu sou um. Oh Jesus, eu tenho me policiado, claro, de muito tempo para cá. Dobrar meu joelho, agradecer, glorificar. Quando o coração começa a já estar cheio, aí você começa outra oração já. Mas primeiro é glória para Ele, é agradecer. Tenho me policiado, porque senão em 1 minuto que eu estou dobrando o joelho, eu estou pedindo já. É pedido. E quantas vezes nós esquecemos que é o Espírito Santo que está na terra. É Ele que manda na igreja, é Ele que determina o poder na igreja, é Ele quem fala com a igreja, é Ele que ensina a igreja, é Ele que vai levar a igreja, Ele é o penhor da nossa herança. O que é isso, pastor? Quando você vai na Caixa Econômica penhorar umas joias, antigamente eu fiz muito isso, apertava e tinha um monte de joia de lixo, que aquilo não é joia, andava cheio, ia lá na caixa, eu queria penhorar, assim, aí eu lá pesava com muito cuidado, aí dizia, vale tanto, às vezes a joia custava R$1.000, eles davam R$50, é o penhor que o mundo dá, penhor, está penhorado. O que você fez com a sua joia? Está na caixa, penhorado. Perguntava, cadê aquele seu cordão? Está penhorado. Valia às vezes R$1.000, estava por 50, nem isso.
Espírito Santo, Ele é o seu penhor, o penhor da igreja. Você tem que ter o Espírito Santo, porque Ele é o penhor da igreja. Você foi penhorado e no lugar é o Espírito Santo que age. Ele não pode sair da sua vida. Oh, que presença é a presença do Espírito Santo. Eu sei que todos aqui têm essa experiência. Não dá para explicar para o mundo não entende. Você prega, fala do Espírito Santo, tem feito muito isso. Eles não entendem. Mas quando eles conseguem uma fagulhazinha só uma fagulhazinha do Espírito Santo, ai meu Deus, eu sinto uma coisa tão boa. Eu fui na tua igreja, eu vim tão leve. Eu chorei tanto em casa. Eu contei para minha família. Eu isso e eu aquilo, só uma fagulhazinha. Agora, quando o Espírito Santo tem primazia na nossa vida, porque Ele não pode ser visita. Pastor, tem crente que só deixa o Espírito Santo visitar? Tem. Esse que eu dei um exemplozinho, que só vem no culto da ceia, que durante o mês inteiro não sente vontade de vir aqui cantar, ou de congregar, de estar em união com os irmãos. Às vezes o Espírito Santo só visita. Mas a Bíblia não diz isso para nós. A Bíblia diz o quê? E viremos para Ele, e faremos nele o quê? Morada. Há alguém morando dentro de nós. Coisa boa. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. E o que esse conselho de Paulo quer dizer, pastor? Enchei-vos, é a parte B só, não temos muito tempo. Enchei-vos do Espírito. Está falando aqui dele, do Espírito Santo. Pastor, ele não mora? Mora. Mas qual é o espaço que ele tem? Qual é o espaço? Eu posso, por exemplo, dizer, irmão Gildo, o senhor está procurando uma casa, né? Para alugar, um exemplo. Eu tenho lá uma casa, ela tem 3 cômodos. O senhor vai dizer, não, pastor, eu quero no mínimo uma casa de 10 cômodos. Por quê? Não, porque eu tenho muitas coisas. Não dá só 3 cômodos. Qual é o espaço que tem dentro de mim e de você para o Espírito Santo? Qual é o espaço? Quando Paulo escreve aqui, enchei-vos do Espírito Santo, ele não está dizendo assim, olha, vá para o culto, não falte terça-feira, não falte quinta, não falte sábado, que o Espírito Santo vai encher. Não. Ele está dizendo assim, deixai-vos encher. Vou pegar um exemplo, 2 para terminar. Tem muita coisinha para lá, mas vamos supor que esse aqui fosse um vaso. Vamos ficar longe do pão de enfeite, né? Um vaso. Este vaso pode dizer para o seu dono, me encha? Esse vaso pode dizer, para quem cuida da igreja, para mim, me encha! Coloque alguma coisa aqui dentro. Não! Porque ele é inanimado, é uma matéria. Não tem como. Deus, quando nos fez, eu e você, Ele deu uma coisa para nós diferente de todos. Só o ser humano tem isso. Só. Livre arbítrio e raciocínio. Foi Ele que deu. Não pense que o Espírito Santo vai chegar e ficar assim do seu lado.
Ei, 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 ei. Eu quero entrar. Deixa eu entrar mais. Eu quero encher. Não. Eu e você temos que dizer: Espírito Santo, eu quero a tua presença, enche a minha vida, toma o primeiro lugar na minha vida. Toma o primeiro lugar. Pastor, vou perguntar para mim. E o Espírito Santo faz você perguntar para você e você responde. Qual tem sido o lugar do Espírito Santo na sua vida? Durante 7 dias da semana, quantas vezes você falou para ele: Espírito Santo, eu estou vazio. Espírito Santo, não dá para continuar assim. Espírito Santo, eu estou cambaleando. Não, aqui hoje não tem crente que cambaleia. Não, todo forte. Crente de tudo enraizado. Mas eu estou. Então, se não tem ninguém, eu digo para vocês, às vezes eu cambaleio. Senhor, pastor, às vezes a voz do acusador, que ele não perde tempo, vem e começa a mexer na nossa estrutura. Mexer. Aí você se diz, eu falei para minha esposa essa semana, eu estava ouvindo uma mensagem, e lendo sobre Paulo também, eu disse: não sou crente não, Jesus. Abri a bocona e falei. E o diabo adora que a gente fale, viu? A bocona. Não precisava só eu pensar, precisava ter falado. O que você pensa, ele não pode pegar. A Bíblia diz que ele não é onisciente. Então, se eu podia ter pensado: Jesus, não sou crente não. Meu Deus, olha o que esses homens passaram. Olha a minha fé, olha o meu cristianismo. Jesus, eu não sou crente não. Aí abre a bocona e fala, e o diabo. Aí daqui um pouco ele vem. Ele trabalha nas suas artimanhas. E aonde que ele vem, pastor? Na mente. Primeiro é na mente. Ninguém peca, ninguém faz nada, ninguém se desvia, ninguém erra, ninguém faz nada sem antes vir na mente. É primeiro aqui. Por isso que Paulo diz: transforme o seu pensamento, renove. Está lá em Romanos 12, 1 e 2. 8, né? 12, 1 e 2, E aí, como é que você vive a sua vida cheia? Aí vou dar mais um exemplozinho para nós terminar. Você tem um carro, a maioria aqui já tem carro, sabe do que eu vou falar. Qual é melhor? O que é melhor? O que é mais seguro? Viver com o tanque do carro na reserva ou com o tanque do carro cheio? Não precisa responder para mim, pode responder para vocês. O que é melhor? O que custa mais, pastor? Eu poderia mudar a pergunta. Não é o que é melhor. O que custa mais? É viver com o carro na reserva ou viver com o carro com o tanque cheio? Ah, pastor, lógico, é viver com o carro, custa mais, não tem como viver com o tanque cheio. Mas claro que eu queria viver com o tanque cheio, por quê? Ah, eu tenho mais segurança, de repente eu preciso viajar, está tudo pronto já. Tem alguém viajando aqui? Tem alguém em viagem aqui? Como é que está o tanque aqui? Como é que está? Eu disse no início desta pregação, o que leva o crente para o céu? É a ceia? Não. Pois não.
E é longa. Viagem é longa. Tem alguém viajando aqui? Pode ser que só eu. Não. Estamos viajando. Viagem grande, longa. Mas não podemos correr o risco de estar no meio da estrada, no acostamento, à deriva. Quando você não dá lugar para o Espírito Santo te encher, você fica à deriva e vem um vento e te carrega. Pode ser que te tire da tua direção e te põe para cá. É melhor ter o tanque cheio. Como que eu posso fazer isso, pastor? Como é que faz? Quando você diz para você mesmo, sabe? Chega. O tipo de crente, eu falo isso para mim, viu? Quem me conhece, sabe? Chega de ser o tipo de crente que você é. Coloque a tua vida no altar, rapaz. O Espírito Santo, ele é o penhor. Você está penhorado nele. Se você não der valor para ele. Mas pastor, por que o senhor fala tanto do Espírito Santo? Porque é ele o responsável pela igreja. É ele que está na terra. É ele que representa os céus na terra. Foi ele que convenceu a mim e a você. É ele que convence todo dia. É ele que trabalha dentro de nós. É ele que flui dentro de nós. É ele que faz as lágrimas virem nos seus olhos. É ele, é por ele, pelo Espírito Santo. É ele, não tem outro. Ele é o agente da igreja. Se você desprezar o Espírito Santo e não lembrar de pedir para ele, venha ao meu encontro. Não esqueça, é ele que está na terra. É ele que purifica. É ele que limpa. É ele que alegra. É ele que consola. É ele que fortalece. É ele, é ele, é ele. Oh, glória. Você não precisa responder para mim. Você já ficou sem a ausência do Espírito Santo? Meu Deus. Meu Deus. Você já ficou sem a ausência dele? Eu bendito Jesus, nem um segundo não me deixa sem a ausência do teu Espírito. Não retira nem um minutinho, mas nenhum. Porque nesse minuto que o Espírito Santo me deixa, o que é que acontece? Eu caio e não me levanto. Isso acontece, pastor de monte. Quantos querem para estar aqui hoje dando glória? Alegrando a sua alma, fortalecendo o seu espírito. Mas por um vacilozinho, o Espírito Santo se afastou. E naquele momento, a pessoa caiu. E está caída até hoje. Não tem força para levantar. Dê lugar ao Espírito Santo na sua vida. Pastor, como que eu posso dar lugar para ele? Mudando a sua maneira de ser. Mude. Está dentro de você, no meu e no seu pensamento. É você que decide. Ele não vai chegar e fazer assim, ó. Deixa eu encher esse aqui. Não. Não. Ele só vem quando você diz: Espírito Santo, toma o controle. Espírito Santo, me ajuda a dar o controle na tua mão. Controle. Espírito Santo, aqui está a minha vida. Eu quero nesta manhã difícil fazer isso. Porque nós temos o nosso eu que grita. Nosso eu grita toda hora. Eu quero isso. Eu quero aquilo. É eu que estou inventando isso, não. Está na palavra. A Bíblia diz que há uma briga constante entre o quê? O espírito e a carne. A carne diz: eu quero isso. Silvio, eu quero isso. Hoje você vai fazer isso. Aí a gente, para fazer isso aqui, ó, Espírito Santo, pega o controle. Pega aqui.
controle da minha vida. É fácil de fazer isso? Não. Não. Mas você tem que mudar, exercitar a partir de hoje. Espírito Santo, enche-me. Na sua oração de 5 minutos, de 10, não esqueça dele. Espírito Santo, enche a minha vida. E tem crente que ora, né? O senhor já escutou, pastor? Jesus, visita o meu coração. Espírito Santo, visita o meu coração. Eu ouvi o pastor Pimentel ensinar sobre isso. Meu Deus. Nós dentro da igreja, aonde é Ele que fala, aonde é Ele que manda, aonde Ele tem a primazia, o primeiro lugar. Dentro da igreja, você orando, Espírito Santo, visita o meu coração. Não, Ele mora. Ele mora. Mas pastor, por que não está acontecendo muitas coisas? Eu estou meio parado, eu não tenho muita força. É porque você não está dando lugar para Ele encher. Ele só está ali esperando. Qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar na sua vida? Onde eu estou? Durante a semana toda. Tinha vários itens aqui, mas eu falo aquilo que o Espírito Santo me dá. Durante a semana toda, faça só eu vou dar 1 minuto só para nós trabalhar isso na nossa mente. Eu vou trabalhar na minha e você na sua. E fala com Ele. Durante a semana toda que está começando hoje, o primeiro dia da semana. Quanto tempo você deu? Quanto tempo e quantas vezes você falou, Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, me capacita para caminhar. Espírito Santo, os dias estão muito difíceis. Está muito ruim. Dias que nós nunca vimos coisa igual. Evangelho sendo escandalizado no catolicismo, no meio dos crentes. É pastores envolvidos e nós se entristecendo. Mas durante tudo isso, durante esta semana, quanto tempo você disse, pastor, precisa ser ajoelhado? Não. Jesus falou o quê? Orai sem cessar. Alguém fica 24 horas de joelho aqui? Tem algum? Quero conhecer. Quero já ficar mais perto de você também. Tem alguém? Mas eu tenho certeza que tem crente aqui. Ô glória. Eu tenho certeza que tem crente que dirigindo, andando no seu trabalho, fazendo a sua construção, mexendo com as coisas daqui, mas ligado dizendo, Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, contempla o meu gemido. Eu não estou de joelho, eu estou andando, dirigindo na rua, indo fazer um negócio, tratar de uma coisa difícil. Aí você vai, cumprindo aquilo que Jesus disse, orai sem cessar, e você vai. Quantas vezes na rua eu fiz isso? E tenho certeza que muitos passaram, é tão novo, enlouqueceu, coitado. Não sabendo com quem eu falava. Quantas vezes eu dizia, Espírito Santo, eu vou entrar agora em tal lugar. Não me deixa sozinho. Me fortalece um pouquinho mais agora, eu vou precisar. Eu estou entrando em tal lugar. Na rua. Aí de repente, você começa a sentir a brisa. Oh brisa gloriosa. Ela vai invadindo o nosso espaço, o nosso interior. Ser cheio do Espírito Santo não é dar show na igreja, viu, queridos? Ai, pastor, como o senhor fala essas coisas difíceis, o senhor tem coragem? Tenho, está se vendo muito isso na igreja, na televisão,
nos evangelistas de televisão que chamam a nossa atenção. Muito poder fora. É muito fácil eu chegar aqui e ter poder. Um lugar santo desse. Glória, glória. Tenho vontade às vezes de fazer isso. Mas não é isso só o Espírito Santo, não. Pastor, o que é o Espírito Santo? Quando ele começa a trabalhar lá dentro, que você dá bastante lugar para ele. Não leva poucos dias, alguém diz, eu não sei, parece que a senhora está, eu não sei, eu vejo uma coisa na senhora. Como assim? Você me vê todo dia? Não, assim, está uma coisa diferente. Aí alguém chega na sua casa, vê uma coisa diferente, é um fruto. O que é isso, pastor? É ele agindo de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é para você ver que eu falo em línguas, que eu estou cheio do Espírito Santo. O negócio é dentro do vaso. Quando o Espírito Santo foi escrito ali, disse, enchei-vos. Você não pode pegar esse vaso e encher por fora. Não existe isso. Ai, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Muito bom. Eu sou pentecostal do tutano. Amo cultos em que o Espírito Santo toma a igreja. Nós que somos da ceia de ouro sabemos como que era isso, né? Culto com manifestações proféticas, você se arrepiava. Cultos de ceia que o Espírito Santo dizia, não tome a ceia hoje, vai consertar o teu adultério. Ele fazia isso. E ninguém se escandalizava. Não, o senhor é desse tempo, irmão Angelino. Eu vi em escola dominical o Espírito Santo fazer coisas grandes. Nós somos desse tempo. Não é que eu estranho hoje. Mas não é por fora, não se impressione. Primeiro é dentro. E não se impressione com ninguém. Se impressione com você. Como é que você está? Como é que a sua vida vive? Como é que a sua vida de oração está? Que comunhão você tem durante o dia? Nós esperamos Jesus a qualquer momento. Eu sou um. Tem gente que diz, pastor, Jesus não vem já. Você escuta a crente dizer isso, eu não sei que base eles têm. Não, pastor, os sinais não se cumpriram. Qual? Eu pergunto, qual que não cumpriu? Ele pode vir agora. Está tudo já na mão dele. Pode. Ele sabe o tempo e as estações. Tudo ele sabe. Só que ele pode demorar mais 1 ano, 2, pode vir mais 3, epidemia, 4, 5, não sei. Só que tem um detalhezinho, ele pode vir para mim hoje. Pode. Amanhã pode ser que tenha alguém. Você sabe o pastor que pregou? Sei. Ele teve uma coisa em casa, não sabe explicar, foi. Como é que está a comunhão, o óleo dele lá para nós chegar? O penhor está guardado na sua vida? Tem penhor guardado, ele é o penhor. Está guardado. Ele tem ação. Fique de pé, igreja, vamos orar. Irmão Gilton, por gentileza, junto com o presbítero, eu só vou ler a palavra e vocês coordenam ali a ceia. Você não pode. Então, irmão, diáconos, quantos diáconos tem aqui? Diáconos, ajudem aqui, desçam ali. Primeiro eu vou orar e depois nós vamos para o ato da ceia. Tinha muita coisa para falar, mas a hora se vai, né? Enchei-vos do Espírito. Cuide, não deixe qualquer coisa encher você. Às vezes a gente se enche, sabe com o quê? O senhor faz isso, pastor, eu faço. Sento na televisão, fico vendo o noticiário e se enche. Notícia de desgraça. Aí quando você sai da frente da televisão, se o cão tivesse poder, que não tem na nossa vida, em nome de Jesus, só dava um sopro. Não é assim, irmãos? Cuidado o tempo que você passa por se encher.
encha-se. É tempo de encher-nos do Espírito Santo. Pai, temos falado a Tua palavra. Eu preciso dela na minha vida. E cada filho Teu que a ouviu precisa. Não há, Senhor, crente forte aqui. Não há super crente aqui. Aqui, Senhor, há crentes buscando a vitória a cada dia. Aqui tem crentes com sede a cada dia. Crentes que precisam, Senhor, mais do Teu Espírito. Eu tão somente te peço, glorioso Espírito, coloca esta palavra em cada coração. E que pelo menos no decorrer desta semana ela fique trabalhando. E quando nós menos perceber, nós estamos pedindo e falando com o Teu Espírito Santo e dando todo lugar para Ele agir. Abençoa a Tua igreja, Pai. Guarda-nos debaixo do Teu sangue. Agora vamos passar para o ato da ceia. Meu Deus, que não haja impedimento em nós. Não. Estamos acobertados no Teu sangue e Ele tem poder para limpar, para purificar. E nos fazer dignos no Teu sangue, na cobertura do Teu sangue, envolvidos no Teu sangue, participarmos da mesa do banquete do Senhor. Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.